Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Lívia Gomes deste canal Livinha SG e nesse vídeo de hoje eu estarei trazendo uma palavra de Deus para você. Antes de estar lendo, eu quero deixar uma pergunta para que você reflita durante esta mensagem. E a pergunta é: será que você realmente está usando dos dons que Deus te dá ou você está enterrando eles? Então vamos lá. O texto que eu vou ler se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, do versículo 14 ao 30. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tenho outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor. Chegando, por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e junto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o a quem tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Gente, aqui nessa parábola a gente pode ver Jesus falando sobre um senhor que deixou talentos, que era o dinheiro ali da época, cada um com uma quantidade que tinha capacidade ali de cuidar. E a gente pode ir observando no decorrer dessa parábola que o que tinha 5 ele foi lá, multiplicou, aí ficou com 10. O que tinha 2 multiplicou, ficou com 4. Mas só que aquele que tinha 1, ele ficou todo receoso e com medo e escondeu o talento que o seu senhor tinha entregado para ele, ao invés de multiplicar. Quando o senhor voltou, ele falou que ele deveria ter multiplicado, porque ele foi ali um servo inútil, porque ele fez ali, só guardou o negócio e não expandiu, não multiplicou, não levou a outros lugares, não evoluiu em nada. E o que eu consigo entender por essa passagem é que se Deus nos dá algo, Ele sempre nos dá aquilo que nós temos capacidade de aguentar, aquilo que nós temos capacidade de carregar. E nós, se a gente deixar essas coisas de lado, se a gente por acaso enterrar, né? E o que quer dizer com enterrar? Esconder, deixar ali no esquecimento, algo assim, quando o Senhor Jesus voltar para ver o que a gente conseguiu fazer com aquilo que Ele nos deu e a gente não tiver feito nada, por medo, talvez por falta de vontade, a gente vai ser servo inútil. E aqui não é que Deus ele seja alguém mau que vai condenar as pessoas, mas quando Ele dá um compromisso para a pessoa ela precisa se comprometer, porque se você já é um servo de Deus, se você já está servindo a Ele e Ele te dá algo para fazer, não tenha medo, porque não é isso que Deus quer que você tenha. Ele quer que você seja corajoso e faça a obra dele da forma como ele desejou. Eu achei muito interessante, eu quero aproveitar aqui e falar, eu estava lendo ontem o começo de um novo capítulo desse livro aqui, ó, A Mulher que Deus Usa. É um livro que ele conta sobre mulheres inteligentes, mulheres que Deus usou. E eu achei interessante aqui o começo de uma história que vai falar sobre Miriam e Ruda. São mulheres ali do Antigo Testamento, que eu acredito que você conhece. Miriam foi a irmã de Moisés e Hulda foi uma profetisa no tempo ali que já tinham reis, o rei Josias, que estava governando no tempo em que essa mulher ela apareceu sendo usada pelos dons de Deus. Mas então, gente, o que eu quero falar aqui é o que eu li no começo dessa abordagem deste capítulo. Ela fez uma analogia sobre, vamos imaginar assim, você dá presentes para uma pessoa que mora longe de você. Ela é sua amiga, você gosta bastante dela, mas ela mora longe, tão longe que você não consegue ver ela. Então você só manda presentes, você manda cartas para ela, e você espera, claro, que ela esteja usando o que você dá para ela, que ela esteja lendo as cartas que você manda.
Mas quando um dia você tem a oportunidade, vamos dizer assim, daqui uns 10 anos, você tem a oportunidade de ver essa sua amiga, de conhecer a casa dela, aí você chega na casa, quando você olha a cozinha, não tem aquilo que você fez para ela com todo carinho, com suas próprias mãos e mandou de presente. Você olha no quarto, não tem nada lá do que você deu, na sala também não, em todos os cantos também não. Mas aí de repente você abre a porta de um armário no quarto de hóspede e você vê que todos os seus presentes ainda estão embrulhados naquele papel, todos, durante todos aqueles anos ali. Todos aqueles presentes que você deu para a pessoa ficam embrulhados. Imagina como você ia se sentir, como se a pessoa tivesse desmerecido, talvez, do que você deu para ela, não é mesmo? E por que será que essa pessoa fez isso? E então, agora o que é interessante nisso tudo é que às vezes a gente acaba fazendo isso com Deus. Às vezes Deus ele nos dá presentes. Deus ele nos dá dons, ele nos dá oportunidade de fazer algo grandioso, oportunidade de levar a palavra, oportunidade de cantar um louvor que vai abençoar a vida de alguém, que vai edificar o coração de alguém. E a gente fica calado, a gente esconde aquilo que Deus nos dá. Deus nos dá uma palavra, a gente se recolhe, a gente omite a verdade, a gente às vezes deixa de fazer aquilo que Deus ele mandou a gente fazer, porque se nós somos servos dele, ele começa a nos dar presentes, porque nós somos amigos dele. Entenda como que é bem parecido. Nós somos próximos dele. Então ele nos dá presentes, ele nos dá algo. Mas se por acaso Jesus Cristo ele decide olhar para você, para sua vida, para minha vida, e perguntar para a gente onde está todos aqueles dons que eu te dei, o que você fez com eles? Será o que a gente responde? Será que a gente está usando daquilo que Deus nos deu? Do dom da palavra? Será que nós estamos usando quando Ele nos dá uma revelação nova? E uma revelação nem sempre é uma revelação de visão, uma revelação de sonho. Muitas das vezes é realmente a revelação da palavra dele, quando Ele nos revela algo sobre a palavra e a gente deixa de falar para alguém quando a gente tem oportunidade. E a gente precisa cada dia mais. E esse vídeo que sirva como um alerta para você, que seja um alerta para mim também, para que a gente não venha ficar escondendo os talentos que Deus nos dá. Talentos ali naquela parábola eram um dinheiro da época, mas Jesus usou para poder simbolizar os dons que Deus dá e as oportunidades que Deus dá da gente multiplicar aquilo que Ele entrega para a gente. Porque é assim que nós vamos realmente mostrar o valor que a gente dá a Deus, o valor que a gente dá àquilo que Ele nos dá, o valor que a gente dá à obra dele. Então é isso, né, gente? Agora, muito obrigada por assistir até aqui. Eu espero que tenha tocado o seu coração, que você possa, assim como eu, ter um desejo de melhorar cada vez mais. E é isso, né? Agora, até o próximo vídeo. Tchau!